Você já bateu de cara com aquele prefeito que bombou na internet com o famoso bordão "vem morar em Sorocaba"? Hoje vamos fuçar a história de Rodrigo Manga, o cara que transformou o TikTok e Instagram em palanque político e agora tá com a PF batendo na porta de casa. Esse cara é um ex-vendedor de carros que virou prefeito, um político que estourou nas redes sociais e um gestor que tá com a polícia no pé. Afinal, quem é esse Rodrigo Manga de verdade? Será que por trás das dancinhas e dos bordões tem algo meio suspeito rolando? Ou será que é só uma perseguição contra um cara que tá desafiando o sistema? Cola comigo que a gente hoje vai descobrir o que tá acontecendo nos bastidores desse fenômeno que tomou conta dos feeds de milhões de brasileiros. Para entender o Manga, primeiro vamos conhecer Sorocaba. Essa cidade ela fica a uns 100 km de São Paulo, capital. É uma cidade bem grandona, tá? Com mais de 600 mil habitantes e um monte de indústrias. Foi nesse cenário que nasceu então o Rodrigo Magaiato, lá em janeiro de 1980. O cara ele cresceu numa família bem comum de classe média, mas o negócio ele complicou ali mais na adolescência. Fui assim, como qualquer pessoa que começa através de um amigo, seja na bebida, na maconha, e experimentei a cocaína, e gostei da cocaína, e me tornei um viciado, mas conseguia equilibrar a minha... Eu era um bom vendedor de carros. Que idade isso? Eu experimentei com 16 anos a bebida e a maconha. Com 18 conheci a cocaína. Nas entrevistas e nos vídeos mostrados, ele mesmo fala numa boa que já foi dependente químico e que deu a volta por cima por causa da sua fé. O vício, Como é que você saiu disso? foi através da fé. Coisa que ele não cansa de repetir por aí. Formado em marketing, o Manga começou bem longe da política, se tornou vendedor de carros e foi aí que ele aprendeu a dar aquele papo e conquistar cliente. A galera que trabalhou com ele dizia que o cara sempre teve boa lábia e facilidade para poder se conectar com as pessoas, entendendo qual eram as suas dores e também as suas necessidades. E aí foi quando aconteceu. A política entrou na jogada. Meio que por um acaso, segundo ele mesmo. Eu nunca teve intenção clara de entrar diretamente para a política. Mas lá, em 2012, ele se candidatou a vereador pelo antigo PRB. Hoje é o Partido Republicanos. E ele se elegeu com 3.576 votos. Não era nada extraordinário, mas deu pro gasto e garantiu uma cadeira lá na Câmara. Lá, ele começou a montar assim sua base eleitoral, focando em temas que o povo gosta, segurança e saúde. Cara, e em 2020, a vida dele deu um salto muito grande. Ele entrou na disputa para prefeito de Sorocaba, mandando aquele papo de superação e prometendo modernizar ainda mais a cidade. O Manga ganhou no segundo turno com 217 mil votos em média, com um total de 56,51% dos votos válidos. Um resultado bem expressivo para quem ainda estava construindo sua carreira. Foi então, em 2024, que a coisa ela decolou de uma forma inimaginável. Com uma estratégia pesadíssima nas redes, o cara conseguiu um feito absurdo. Ele se reelegeu com 73,75% dos votos. Essa foi a maior votação da história de Sorocaba até o dia atual. Segundo os analistas políticos, sem o fenômeno das redes sociais, isso jamais rolaria. O cara ele soube usar exatamente as armas modernas e atuais para poder engajar ainda mais o seu público e os seus futuros candidatos. O grande diferencial do Manga em relação à maioria dos políticos é que ele sacou o poder das redes sociais. Enquanto a maioria fica naquela mesmice chata de passeata, faz um tempinho ali dentro da televisão, uns 15 segundos, 30 segundos, sei lá, em meio ali no horário político, o Manga ele teve uma sacada genial. Ele se jogou de cabeça no universo dos conteúdos virais. No começo do mandato, os perfis dele eram aquele arroz com feijão de todo político, bem simples. Comunicados oficiais, fotos de inaugurações e vídeos longos e chatos de discursos. Mas a partir de 2023, ele deu um giro radical na estratégia. Como o cara ele é formado em marketing e tá ligado nas tendências, ele percebeu que o esquema era investir em conteúdos curtos, principalmente nos Reels, tanto eles quanto no Instagram e até mesmo no TikTok. Com uma equipe profissional de marketing digital, que de acordo com a transparência da prefeitura, custou em média 3,5 milhões do dinheiro público em 2023. E assim, ele transformou completamente sua presença online. Os vídeos novos tinham uma receita matadora, curtinhos, entre 15 e 60 segundos. Linguagem direta, visual bem chamativo com dancinhas, gestos exagerados ou cenários diferentes.
Para, não precisa mais disso. Motoboy agora na cidade de Sorocaba não toma mais chuva. Nós estamos distribuindo gratuitamente essas capas de chuvas em todas as casas do cidadão. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Músicas do momento e, claro, o bordão que virou sua marca registrada. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Essa frase foi repetida em praticamente todo o vídeo dele, sempre com aquele tom animadão e os gestos de braços abertos. Criou uma identidade visual que qualquer um reconheceria na hora, seja ela com som, seja ela com o rosto modificado, as pessoas saberiam que seria o Manga. Bem, e os resultados, eles foram notórios, simplesmente eles explodiram. Em menos de um ano, o Instagram dele pulou de 300 mil para quase 3 milhões de seguidores, e isso é um feito absurdo. No TikTok, onde ele investiu mais pesado ali, também passou dos 3 milhões. Para vocês terem ideia, isso é 5 vezes mais que a população inteira de Sorocaba. Significa que não era só quem estava em Sorocaba que o seguia. O cara conseguiu ter um gancho de conteúdo, de engajamento com o público que fez ele sair da sua zona ali eleitoral, né? E aí, meu parceiro, o fenômeno extrapolou Sorocaba. Quando a galera famosa da internet começou a replicar os vídeos dele, um zoando, outro elogiando, não importa. É como dizem, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Então, esse cara ele usou bem desse bordão. Figuras com milhões de seguidores, tipo Carlinhos Maia, GK, Felipe Neto, eles comentaram ou imitaram o conteúdo dele, amplificando ainda mais o seu alcance. Bem, e o que poderia acontecer era óbvio, né? Em pouco tempo, o Rodrigo Manga não era mais só o prefeito de Sorocaba. Ele tinha virado um fenômeno cultural na área da política e até mesmo fora, aparecendo nos jornais como o prefeito TikToker ou o prefeito influencer. Mas nem tudo são likes e views na história do Manga. Com a fama crescendo exponencialmente, começaram a aparecer os primeiros questionamentos sobre o conteúdo dos vídeos e sobre a gestão dele. Como vocês viram nos jornais anteriores, cara, ele teve bloqueios bens e foi bastante grave. Vou explicar para vocês. Lá em meados de 2023, ele acabou se dando mal quando a justiça bloqueou 26 milhões de seus bens por suspeita na compra de kits robóticos para a escola. O MP estava investigando possíveis direcionamentos na licitação para beneficiar empresas específicas. Segundo a investigação, os kits teriam sido comprados por valores muito acima do mercado, e a licitação ela tinha indícios de favorecimento. Claro que o Manga negou tudo e disse que o bloqueio era injusto e desproporcional. Além dos pepinos jurídicos, jornalistas e especialistas do assunto começaram a apontar várias furadas nos vídeos virais dele. Num deles, o cara anunciava desconto de 100% no IPVA para moradores de Sorocaba. Cara, o que é particularmente impossível, já que o IPVA ele é um imposto estadual, não tem nada a ver com a prefeitura. Em outro vídeo que bombou, ele falava de uma tecnologia para tornar água do mar potável, que seria implementada em Sorocaba. Sorocaba agora pega a água do rio, trata com ozônio e faz com que a nossa água se torne em água potável. Um pequeno detalhe, a cidade está a mais de 100 km do litoral, e essa tecnologia seria caríssima e inviável para uma cidade do interior. Outro que deu também o que falar foi a compra de um prédio pela prefeitura com suspeita de superfaturamento, de uma bagatela simples de 10 milhões de reais, e acabou com 2 secretários municipais sendo condenados à prisão. O nome do Manga não apareceu diretamente no processo, mas já sabe, né? Levantou suspeitas sobre a gestão dele. E aí, meu parceiro, se tu tá na mira da PF, esquece, eles vão até o final para poder entender cada ponto dessa jornada. Em Sorocaba, a galera da oposição chegou a ir pra rua protestar contra o que chamavam de prefeitura de fachada, criticando a diferença entre a cidade perfeita dos vídeos e a realidade dos bairros mais pobres que enfrentavam problemas básicos, tipo falta de asfalto e esgoto. Cara, isso é o mínimo. Um vereador da oposição soltou o verbo, abre aspas, ele transformou a prefeitura em um estúdio de gravação. Enquanto produz vídeos sobre LED nas avenidas principais, bairros inteiros sofrem com falta de asfalto e esgoto a céu aberto. Fecha aspas. Mas a treta ficou séria mesmo há poucos dias atrás. Na manhã de 10 de abril de 2025, uma quarta-feira, o povo de Sorocaba acordou com uma bomba. A Polícia Federal tinha deflagrado uma mega operação na cidade de Sorocaba. O alvo principal, você já deve imaginar, contratos na área de saúde que, segundo a investigação, tinham sinais absurdos de fraudes
e desvios de dinheiro público. A operação ela foi batizada de Copia e Cola. Ela mobilizou cerca de 100 policiais federais para cumprir 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades diferentes, principalmente em São Paulo. E em Sorocaba, os alvos eram bem pesados. A prefeitura, a Casa do Manga, o gabinete dele, a Secretaria de Saúde, o diretório do Partido dos Republicanos e a casa do ex-secretário de Saúde. Imaginem como isso ficou sério. As investigações apontam para um possível desvio de até 20 milhões de recursos que deveriam estar na saúde pública de Sorocaba. Quem falou isso foi um delegado da operação. E ele também falou: é dinheiro que deixou de ir para medicamentos, equipamentos e melhorias no atendimento ao povo. Essas foram as falas do delegado responsável por toda essa operação. E durante as buscas, rolou apreensão de documentos, computadores, celulares e uma grana considerável em dinheiro vivo. Na Casa do Manga, os agentes chegaram às 6 da manhã. Deixa eu dar um adendo aqui para vocês. Não sei se todos sabem, mas a Polícia Federal, existe uma lei não só para a Polícia Federal, mas Polícia Civil, PM, todas elas, que elas não podem exercer nenhum tipo de operação no período da noite. Assim que nasce o primeiro freixo de luz ali, assim pode começar as operações policiais. Então por isso a Polícia Federal ou a PRF, quando elas precisam fazer alguma coisa do tipo, Polícia Civil entre outros, eles fazem no primeiro horário ali do dia. Então assim como eles chegaram às 6 da manhã na casa lá do prefeito, então por isso que sempre tem esse adendo ali de, cara, 5h30 da manhã, 5h40, 5h42, isso é um respeito à lei que é imposto sobre as polícias, tá? Mas voltando para a linha de raciocínio aqui, segundo ele mesmo contou, depois foi o filho dele de apenas 7 anos que abriu a porta para os policiais. As buscas na casa dele duraram umas 3 horas e meia. E a operação rapidamente virou notícia nacional, com manchetes em todos os principais veículos do país. Para muita gente, foi um choque ver o prefeito TikToker, conhecido por vídeos alegres e descontraídos, envolvido numa investigação tão pesada assim. Bem, como o Rodrigo ele já manja muito bem das câmeras, ele reagiu rapidinho à operação. Ainda na manhã do dia 10, com os próprios agentes da PF ainda na casa dele, ele já estava gravando um vídeo para as redes sociais falando do ocorrido. Estado mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Em seguida, ele jogou a real sobre o timing da operação e sua recente ambição política. 9 dias antes da operação, no dia 1º de abril de 2025, o Rodrigo Manga tinha anunciado publicamente que iria concorrer à presidência da República nas eleições de 2026. E claro, para reforçar essa ideia de perseguição política, o prefeito citou outros casos parecidos. Abre aspas. Você vê isso acontecer com quem? Alguns meses atrás, o Pablo Marçal era candidato. Foi busca e apreensão na casa dele. Gustavo Lima saiu candidato. O que aconteceu? Polícia Federal colocando o nome dele em investigações. Fecha aspas. Nessas declarações, o Manga também não esqueceu de falar da fé e da história de superação. Lá eu tive um encontro com Deus, eu busquei a Deus. Daquele dia em diante, isso foi em 2008, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei cigarro, nunca mais usei droga nenhuma. Nas ruas de Sorocaba, os apoiadores do prefeito fizeram manifestações defendendo a ilha, com cartazes e faixas falando de perseguição política. A maioria era gente que já conhecia ele da política local. Nos pronunciamentos depois da operação, o Manga tem insistido que não só vai desistir dos planos políticos, como pretende também acelerar a pré-candidatura presidencial. Se a intenção era desgastar a imagem de alguém que coloca o seu nome como pré-candidato do Brasil na cidade, o prefeito que ganhou por 2 vezes como o melhor prefeito do Brasil, a Band está aqui? No prêmio Band Nacional, melhor prefeito do Brasil. A cidade que mais cresceu seu PIB, cidade exemplo, que tornou Sorocaba tão conhecida como Rio de Janeiro e São Paulo, eu saio desse momento que tentaram desgastar ou manchar a nossa trajetória fortalecido. Bem, e agora, a cidade que ele promete transformar na melhor do Brasil para se viver está bastante dividida. De um lado, os fãs que acreditam numa perseguição política, e do outro, os cidadãos que questionam para onde foi o dinheiro da saúde que até então foi desviado. E no final, o caso do Rodrigo Manga nos faz pensar na era das redes sociais. O que vale mais?
A imagem cuidadosamente construída ou a realidade dos fatos? E fica uma dúvida, é mais fácil ser um político popular ou um político honesto? O que você acha? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, e se você curtiu esse vídeo, pô, a gente ficou aqui um mó tempão falando sobre o Rodrigo Manga, pô, curte aqui o canal, se inscreve, ativa o sininho aqui, ó, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal e também, pô, para poder se inscrever para ficar dentro sempre quando tivermos novos vídeos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, um beijo no coração de vocês, fui!